Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para trabalhar o módulo 8, tá certo? E nesse módulo nós vamos trabalhar a ideia de ângulos. Então eu convido você a pegar a sua apostila, página 459, vamos trabalhar a ideia de ângulos. Nós estávamos trabalhando no módulo 7, tempo, né, medida de tempo. E lá na medida de tempo nós vimos que a unidade de medida do tempo é o segundo, né, segundos, minutos e horas. Então a gente trabalha com essas unidades de medida. No módulo 8 nós vamos trabalhar ângulos. E a unidade de medida para medir ângulos é o grau. Então, nós vamos trabalhar isso daqui, tá? Então, a gente mede ângulos com a unidade de medida grau. É isso que a gente vai utilizar como padrão. Aqui tem uma curiosidade, olha, saiba mais. Convenção matemática. Quando os matemáticos combinam entre si um giro completo, mede 360 graus, eles estão adotando uma convenção. Quando todos utilizam a mesma convenção, a comparação entre duas medidas realizadas por pessoas diferentes fica bem mais fácil. É dessa maneira que são estabelecidas algumas das unidades de medida. Então, vários matemáticos se juntaram e eles combinaram que a volta completa da circunferência ela estaria valendo 360 graus. Tá? Então, a circunferência foi dividida em 360 partes. Cada parte dela é chamada de grau. Então, cada pedacinho, cada ângulo é 1 grau. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho o giro de um relógio, para a gente dar um exemplo. Então, olha só, os giros de um relógio. A circunferência completa, uma volta completa, é 360 graus, como eu acabei de falar ali do lado. Uma volta completa é 360 graus, tá? E aí, o relógio, ele é dividido em 12 partes, tá certo? Olha, 12 partes, esse relógio está dividido em 12 partes. Então, quanto mede em ângulos, em graus, quanto mede em graus o ângulo de abertura dos ponteiros do relógio em determinados horários do dia? Então, para calcular isso daqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a volta completa é 360 graus, tá? Então, eu tenho que dividir 360 por 12. Então, vamos dividir 360 por 12. Ó. Então, quando eu divido 360 por 12, 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 12, 36, tá? E aí não sobra nada aqui, ó. Zero. Aí eu baixo esse zero aqui e jogo ele lá. Então, cada pedacinho desse mede 30 graus, tá? Então, olha só, do 12 ao 1, 30 graus, do 1 ao 2, mais 30, depois do 2 ao 3, 30 graus, do 3 até o 4, 30, até o 5, 30, até o 6, cada pedacinho desse, ó, que eu estou fazendo aqui, cada um dele vale 30 graus, ó. Então, o nosso relógio está virando uma flor. Cada pétala da flor, 30 graus. Então, aqui eu tenho 30 graus, aqui 30 e assim por diante. Então, cada pedacinho desse aqui, 30 graus, tá? Se nós formos pensar na abertura dos ponteiros de horas e minutos desse relógio aqui. Então, vamos pensar aqui. Quantos graus será que eu tenho nessa abertura aqui desses ponteiros? Quantos graus será que eu tenho aqui? Então, eu vou pensar do 2
até o 10 aqui, é essa abertura menor. Então, aqui eu tenho 30, 60, 90, 120, tá? Então, aqui eu tenho 120 graus, ó, tá? Do 2 até o 10, essa abertura aqui, 120 graus. Se eu pensasse nessa abertura grande aqui, ó, do 2 ao 10, esse ângulo maior aqui, essa aqui, quanto que eu tenho? Então, daqui até lá eu tenho que contar. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 30 graus vezes 8. Quantos graus eu tenho? 240 graus. Ó. Então, nessa abertura aqui de baixo, eu tenho 240 graus, que eu fiz, são 8 partes, tá? Então, aqui é 240 graus. Lá em cima, 120 graus, tá? A abertura aqui dos ponteiros de horas e minutos desse relógio. Aí agora, se eu quiser saber quantos graus eu tenho entre esse ponteiro das horas e esse aqui dos segundos, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo, deixa eu mudar a cor. Bom, agora eu quero analisar aqui, ó. Horas e segundos. Quantos graus tem essa abertura? Então, vou pensar que vai do 2 ao 3, ao 4, ao 5 e ao 6. Então, vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4. 30 vezes 4. Vou trocar a canetinha. 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho 120 graus, certo? Ó. Olha lá. 30, 60, 90, 120. Bom, e assim a gente vai brincando com o nosso relógio e a abertura dos ponteiros dele para a gente calcular o grau dessa abertura, tá? Para calcular o ângulo dessa abertura. Então, é assim que a gente faz para calcular os graus, né, no giro de um relógio. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui medida de um giro. Olha lá. Então, tem aqui medida de um giro. Na abertura do módulo, você pensou um pouco sobre como medir o giro de um spinner. Então, ao definir uma forma de medir giros, podemos constatar, por exemplo, que um spinner A deu um giro maior que um spinner B e um mesmo intervalo de tempo. Portanto, o spinner A é mais rápido. Então, eu tenho spinner A e tinha o spinner B. Na abertura do módulo tem um texto falando sobre isso daí, tá bom? Então, o spinner A é mais rápido que o spinner B, porque ele girou mais, ele deu mais voltas em um mesmo intervalo de tempo. Nessa sessão, partindo das ideias envolvidas na discussão feita na abertura do módulo, vamos apresentar a unidade utilizada na matemática para medir giros. Então, olha só. Primeiro, o spinner da imagem ao lado dá uma volta completa em 60 milissegundos. O que é 60 milissegundos? Eu tenho aqui do lado, ó. Milissegundos é a unidade de medida de tempo que equivale a 1 milésimo de segundos, tá? Então, eu tenho 1 milésimo de segundos. Então, aqui eu tenho 60 milésimos de segundos, tá? Isso é milissegundos. A seta indica o sentido de rotação do spinner. Ó, então, ele vai girar nesse sentido da seta. Considerando que a imagem mostra a posição inicial do spinner, indica
a posição da parte vermelha do brinquedo após terem se passado 30 milissegundos. Então, olha só, a volta completa desse spinner, ó, uma volta completa é 60 milissegundos, tá? Então, quando ele girar a parte vermelha e voltar aqui na mesma posição, deu 60 milissegundos. Então, aonde vai estar a parte vermelha quando der 30 milissegundos? É a metade de 60, não é? Metade do tempo. Então, vai ser a metade da volta completa. Então, você vai pensar. O que é para você fazer? É para você representar essa resposta, tá? Do A, do B, do C e do D, nas figuras a seguir. Então, nessas figuras, você vai pintar de vermelhinho a posição aonde ele vai estar. Então, por exemplo, no A, qual deles representa em vermelho a posição 30 milissegundos? Então, a parte vermelha do spinner vai ter que estar em que posição para 30 milissegundos? Então, procura a posição dele aqui e pinta de vermelho, tá? E para 20 milissegundos? Então, 60 para 20 foi dividido em quantas partes? Em 3 partes, tá? Então, vai ver aqui. Assim por diante, você vai ver em que parte vai ficar, em que posição vai ficar o seu spinner, tá bom? Amanhã a gente faz a correção disso daqui com vocês. Bom, o próximo slide nosso, ele fala assim: realize os exercícios das páginas 460, 461 e 462. Então, agora eu oriento vocês a pausarem o vídeo, vai lá e faz esses exercícios, tá? Que é sobre os ângulos aí, a volta, tá bom? A volta do spinner. Vocês vão trabalhar também o giro de relógio, tá? E depois a gente volta aqui para a gente calcular, continuar trabalhando ângulos, tá certo? Então, primeiro faz os exercícios, pausa o vídeo e depois volta aqui comigo. Bom, nessa sequência, depois dos exercícios, a gente tem essa imagem aqui. Então, aqui eu tenho 3 ideias de ângulos, tá? Então, eles são chamados assim. Aqui, quando eu tenho esse ângulo aqui, olha, essa abertura retinha aqui, tá? Entre esses dois lados, e tem esse quadradinho aqui embaixo, ó. Então, esse quadradinho aqui, ele representa, toda vez que vocês encontrarem esse quadradinho com um pontinho dentro, ele representa o ângulo de 90 graus, tá? Então, esse quadradinho, ele representa o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, aqui, olha, eu tenho o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus, onde eu trabalho a minha abertura assim, reta, ó, tenho aqui e aqui, ó. Então, esse ângulo de 90 graus, ele é chamado ângulo reto, ó. Ele é conhecido como ângulo reto. Então, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, quando ele forma esse quadradinho, ó, esse canto retinho, tá? É um ângulo de 90 graus. Onde eu posso encontrar um ângulo de 90 graus? Por exemplo, se você olhar na parede da sua casa, a parede com o chão, ó, a parede com o chão, certinho, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Em várias partes a gente tem ângulo de 90 graus. Então, toda a quina, olha, retinha, é formada ângulo de 90 graus. E ele é chamado ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, então todo valor, né? Aqui eu tenho de 0, olha, ele começa aqui com 0 graus e vai até 90 graus, ó. Ele vai de 0 a 90, tá? Então, toda vez que eu tenho um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, aqui eu tenho 0 graus e aqui eu tenho 90 graus. Toda vez que eu tenho um ângulo menor que 90 graus,
esse ângulo é chamado ângulo agudo, tá? Então, ângulo menor que 90 graus é o ângulo agudo. Então, olha aqui, ângulo agudo é menor do que 90 graus. Então, aqui a gente tem a representação de um ângulo agudo, ó. A abertura dele é essa daqui, tá? Nesse exato momento, eu não sei quanto mede esse ângulo, eu teria que fazer a medição, tá? Com um transferidor para a gente saber quanto ele mede. Eu só sei que ele é menor que 90 graus, que 90 graus ele seria aqui em cima, ó. Como ele é menor que 90 graus, ele é chamado ângulo agudo, tá? Olha lá, eu tenho aqui, eu tenho 0 graus, começa aqui, tá? 0 graus. E aqui ele terminaria com 90 graus, ó. 90, certo? Porém, eu não tenho essa medição aqui, tá? Eu só sei que ele é menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. E quando eu tenho abertura maior que 90 graus, ó, aqui tá os 90 graus, tá certo? Aqui tá 0. Então, o meu ângulo ele tá aqui, a abertura dele, ó, é maior que 90 graus. Quando eu tenho uma abertura maior do que 90 graus, eu digo que o meu ângulo é obtuso. Obtuso é maior que 90 graus, tá bom? Então, olha aqui, ó, a abertura dele tá aqui e aqui, bem maior que 90 graus. Também não sei quanto ele vale, eu teria que pegar o transferidor para medir, tá? Mas eu só sei que ele é maior que 90 graus. Então, aqui, ângulo igual a 90 graus é chamado ângulo reto, ângulo menor que 90 graus é chamado ângulo agudo, ângulo maior que 90 graus é chamado ângulo obtuso, tá bom? Bom, então agora a gente vai aqui para o próximo slide. Aqui eu tenho assim, existem ainda dois ângulos especiais. Então, além do agudo, do reto e do obtuso, eu tenho mais dois ângulos que são chamados especiais. Quais são eles? Ângulo raso e ângulo nulo. Ó, ângulo raso, ângulo nulo. Quando que ele é ângulo raso? Quando a abertura dele é reta, tá? Então, ele abre totalmente. Por exemplo, pega um compasso. Você vai abrir o compasso. Quando você abre ele totalmente, ele fica assim, tá? Então, esse ângulo aqui, olha, ele é chamado ângulo raso. E quanto mede o ângulo raso? O ângulo raso, ele tem um valor de 180 graus, tá? Porque se você for pegar, ele é a metade, olha, de uma circunferência. Ele é uma meia circunferência, tá bom? Então, ele é chamado 180 graus, ele é chamado ângulo raso ou ângulo de meia volta. Se você, dependendo do exercício, dependendo do livro, ele fala ângulo de meia volta. Então, o ângulo de meia volta ou ângulo raso é o ângulo de 180 graus, tá? E o ângulo nulo é 0, quando eu não tenho abertura nenhuma, olha, tá? Então, nesse caso aqui, nós não temos nenhuma abertura, ó, tá certo? Ele tá fechadinho. Então, se eu não tenho abertura nenhuma, tá? As duas perninhas dele coincidem aqui, no mesmo ponto, ó, como se eu tivesse as duas pernas do meu compasso ou de um ângulo determinado, as duas estão aqui juntinhas, ó. Então, quando eu não tenho abertura nenhuma, é 0 graus, tá? Ele é chamado ângulo nulo. Então, 0 graus é chamado ângulo nulo. Bom, vocês têm no material de vocês essas duas réguas aqui, que são chamadas de esquadros. Então, o que é um jogo de esquadros? São dois esquadros, tá? Dois esquadros. Esse aqui, ele é um pouco mais esticadinho.
ele é chamado esquadro de 60 graus, tá? E o outro de 45. Por que 60 graus? Porque ele tem um ângulo de 30 graus, um ângulo reto e um ângulo de 60, tá bom? Então, vamos lá, ó. Deixa eu anotar aqui a medida do ângulo para vocês. Ó, esse aqui é o retinho, tá vendo? O retinho, então o símbolo dele está aqui. Quanto que vale o retinho mesmo? Vale 90 graus, tá? O retinho vale 90 graus. Os outros dois são um de 30 e um de 60 graus, tá bom? Se eu somar os ângulos internos de um triângulo, ele vai dar 180 graus. Então, 90 com 30 mais 60, o total de 180 graus, tá? E esse segundo chama-se ângulo de 45 graus. Por quê? Eu tenho aqui um ângulo de 90, tá? E aqui eu tenho dois ângulos de 45, ó. Tá certo? Então, nesse esquadro aqui de 45 graus, ele é chamado esquadro de 45 graus, porque os seus lados aqui, eles formam dois ângulos de 45 e um de 90, tá bom? Ele é mais curtinho os lados dele. Bom, nós não vamos fazer exercícios utilizando o jogo de esquadros. Eu só coloquei aqui para explicar, porque eu teria que estar com vocês presencialmente, seria mais fácil. Quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, eu vou retomar um pouquinho essa aula aqui, tá bom? Para a gente trabalhar o jogo de esquadros em sala de aula, mas dá para ter uma ideia perfeita do que é o jogo de esquadros. Aí aqui eu quero que vocês realizem esse exercício que está na página 465. Quero que vocês realizem esse exercício aqui. 467, desculpa. O que vocês têm que fazer? Considere uma sala de cinema com 10 metros de largura. Esse aqui não é para fazer, tá? Então, esse aqui vocês não precisam fazer, por enquanto, tá bom? Vocês vão fazer o exercício 2, esse aqui que eu quero que vocês façam, ó, tá? Deixa eu trocar a cor da minha caneta, aqui. Eu quero que vocês façam esse exercício 2 aqui, tá certo? Então, ó, descubra a medida do ângulo assinalado. Então, vamos lá. Se eu pensar aqui, ó, essa abertura total aqui minha, ela tem quantos graus? Ela é meia volta. Então, meia volta é 180 graus, certo? 180 graus é a volta completa, meia volta, daqui até aqui. Eu quero saber essa voltinha aqui, ó, quanto mede? Eu sei que aqui é 45, então para formar 180, quanto está faltando? É esse valor aqui que vocês vão descobrir, tá? Aqui, a volta, aqui, daqui até aqui, mesma coisa, eu tenho 180 graus. Essa metade aqui, quanto é? Quanto é o ângulo que tem o quadradinho? Não vou falar, vocês têm que saber. Acabei de explicar ali na página anterior. Então, eu quero saber quanto mede esse, tá? Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho esse valor que mede 40 e esse mede 20. Então, até aqui, ó, daqui até aqui é 40. Ó. Daqui até aqui é 20. Aqui. Então, se eu juntar os dois, quanto mede? Só juntar tudo vai dar esse valor aqui. E aqui embaixo, ó, esse ângulo aqui, ó, todo ele mede quanto? Olha ali o quadradinho. Quanto que é o ângulo reto? Ó, tá aqui o quadradinho. O ângulo reto tem um valor.
Eu sei que daqui, ó, até aqui é 25. Então, quanto falta para completar o ângulo reto? Vocês vão descobrir, tá bom? Então, façam aí esse exercício. Bom, depois que vocês fizeram o exercício, aí a gente tem aqui o uso do transferidor. É a mesma coisa do uso dos esquadros. Eu vou explicar para vocês como funciona, mas a gente não vai fazer exercício usando o transferidor aqui. A gente vai deixar para fazer quando a gente voltar para a sala de aula, tá? A gente vai retomar esse módulo aqui na sala de aula. Bom, então olha só, na sessão anterior você usou os esquadros para construir ângulos. Porém, esses materiais só permitem construir ângulos com determinadas medidas, tá? Então, nos esquadros, depois a gente vai ver que a gente consegue construir ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, que são os valores que eu tenho no esquadro, tá? Então, se a gente tem no jogo de esquadro 2 esquadros, um de 60 graus e um de 45 graus, tá? Então, a gente só consegue trabalhar com essas medidas com os esquadros. Agora, com o transferidor, a gente consegue trabalhar qualquer valor de ângulo, tá bom? A gente consegue construir qualquer valor, tá? Então, para construir ou medir ângulos de outras medidas, utilizamos o transferidor. Então, a maioria dos transferidores tem formato de semicírculo, a maioria é esse aqui, ó, metadinha, tá? Que ele vai de 0 até 180 graus. Porém, tem transferidor que é a volta completa, tá? Não sei se de vocês é a volta completa ou é meia volta. A volta completa, ele vai do 0 até os 360 graus. Só que aqui, o de meia volta, você consegue com ele também trabalhar até 360 graus. Não tem problema, tá bom? A gente consegue, a gente vai mexendo com o transferidor, a gente consegue calcular. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, aí, vamos ver agora como utilizar o transferidor para medir um ângulo. Então, observe o ângulo desenhado abaixo. Ó, esse ângulo vermelho aqui, tá vendo? Então, a gente tem esse ângulo aqui. Daí, como que eu faço para calcular? Eu tenho que pegar aqui, bem no vértice do meu ângulo, olha só. Aqui é o vértice do ângulo, tá bom? Ó, aqui é o vértice do ângulo. Ó, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo, ó, a abertura dele. Esse ângulo aqui, ó. Esse que vem até aqui. Eu quero calcular essa abertura. Quanto mede essa abertura? Aqui, esse pontinho é chamado vértice do ângulo, tá? E se você olhar, vou voltar aqui, no transferidor, tá vendo aqui no meio? Então, essa partezinha aqui do transferidor, eu tenho que colocar em cima do vértice do ângulo, tá? E eu tenho que alinhar essa linha aqui do meu transferidor bem na linha do ângulo que eu quero medir, tá? Então, olha lá, coloquei o vértice do ângulo exatamente no vértice do transferidor, aqui no meio, tá? Alinhei, ó, a linha, tá vendo aqui a linha? Alinhei com o meu ângulo. Então, aí deu aqui, ó, eu deixo exatamente em cima do zero, tá? Colocou em cima do zero. Aí eu vou ver aqui, eu vou caminhar por aqui e vou ver aonde vai parar a outra perna do meu ângulo aqui que eu quero calcular, ó. Ela parou aonde? Exatamente em cima do 120 graus. Então, essa abertura aqui é de 120 graus, tá bom? Então, é assim que a gente faz para trabalhar com o transferidor. A gente tem que colocar o vértice do ângulo exatamente em cima desse vértice aqui do transferidor, tá certo? A partir disso, o que vocês vão fazer? Resolver o exercício 1 da página 469. Esse dá para vocês fazerem, tá? Então, olha lá. Vai lá na página 469 e vocês vão tentar, do jeito que eu expliquei aqui,
Vocês vão pegar o transferidor de vocês. Quem tiver sem transferidor, tudo bem, deixa para fazer em um outro momento esse exercício. Quem está com o transferidor, pega o transferidor e tenta, dessa maneira, calcular a abertura aí do ângulo desse exercício, tá bom? Então, vocês vão fazer esse aí. Eu vou pausar esse vídeo e a gente vai retornar com um outro vídeo a partir dessa aula, tá?